meus irmãos. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e para fazermos algumas reflexões sobre a mensagem que hoje o Divino Mestre nos orienta, Deus Pai nos conduz, e reunidos, como sempre, em nome do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Então, abrindo aleatoriamente o nosso Evangelho, nós estamos no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para quem tenhas, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçás, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral. Amai todos aqueles que de vós se aproximardes. Desejo compreendais bem que a caridade moral que todos podeis praticar, que nada custa materialmente falando, porém é a que mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e a que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar outro mais todo do que ele é. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, então, não raro muito abaixo constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não há atenção ao mal proceder de outrem, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual o meu turno tenho agora de implorar auxílio.
Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes leproso ou mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então, meus queridos irmãos, estamos sempre frente a essa máxima, não é? Que nós temos que ter a caridade moral bem presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, naquilo que tudo nós fizemos, porque essa é a nossa predestinação, poder auxiliar a todos aqueles que conosco convivem, porque também eles já podem ter nos auxiliado em outras oportunidades, em outras encarnações, porque também aquele que vem pedir o auxílio, pedir o socorro, certamente já conviveu conosco em muitas outras encarnações. E como nos diz esse espírito da irmã Rosália, pode ser um familiar, um amigo, ao qual ali vem nos pedir o auxílio e nós viramos as costas na caridade. Sempre nós temos que estar com a humildade no nosso coração. Que isso não seja um motivo de soberba, que não pensemos que nós somos melhores que os nossos irmãos de jornada. Quando dissemos melhores, é melhores no sentido evolutivo. Não sabemos em que passo estamos nessa caminhada evolutiva. Não sabemos que aquele que ali convive conosco, que às vezes, como nos diz a irmã no texto, pode estar escarnecendo, nos desafiando, nos testando, para realmente nós podermos demonstrar que a gente já conseguiu um pouquinho aprender as lições do Cristo, nosso irmão, que veio aqui humildemente nos dizer que nós precisamos amar a todos indistintamente, porque todos somos irmãos. A pessoa querendo ou não querendo, aquele desafeto que ora ali se está posto na sua caminhada, pode ter sido um grande desafeto de outra encarnação e que ainda aqui está tentando, através da sua forma de ser, de viver, sair dessas provações. E nós temos a obrigação de nos reconciliar, porque nós já sabemos. Uma época a gente dizia, se eu soubesse, teria feito de outra forma. Se soubesse, teria sido diferente. Mas agora sabemos. E muitas vezes nos deixamos levar pelo impulso e nós novamente incorremos no mesmo erro que já tantas vezes nos fez perder a caminhada. Tantas vezes nos fez cair em desequilíbrio. Então, a todo momento, é no nosso lar, é no nosso local de trabalho, é na nossa vizinhança, enfim, por toda parte nós somos desafiados, testados. E onde está a nossa caridade? Jesus nos ensinou através das suas lições maravilhosas, como ele foi caridoso até com seus algozes no momento que ele estava ali sendo morto, crucificado, açoitado, apedrejado. O que ele disse? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E sabe lá quantas vezes também ele não diz isso a nosso respeito, porque nós ainda não sabemos o que fazemos. Mas não é por falta de orientação, porque nós temos o Evangelho, que é a nossa cartilha, que além das palavras de Jesus, tem todas essas interpretações desses espíritos iluminados que puderam participar dessa obra maravilhosa, nos dando alento, nos mostrando como nós devemos prosseguir a nossa caminhada. E como sempre nós repetimos, sempre as mesmas coisas. Quantas vezes um sorriso não é a caridade? Quantas vezes aquele ser que ele se encontra precisa da nossa palavra, do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso entendimento, do nosso verdadeiro amor.
E esse amor, a gente às vezes diz que ama, mas é fácil amar aqueles que estão próximos de nós. É fácil amar aqueles que são puros de coração, aqueles que são mansos, aqueles que não nos desafiam, que não nos provocam, que não nos magoam. Esses é fácil amar. Agora, como nos disse Jesus, amai os vossos inimigos. Essa é uma tarefa que nós precisamos nos esforçar muitíssimo para que possamos realmente realizar essa tarefa, de amar os nossos inimigos. Porque quantas vezes um nos olha atravessado ou nos diz algo que nos fere, que mexe conosco, a gente fica muito desacorçoado, aborrecido, em desequilíbrio e guarda no coração aquela mágoa. Não, isso não, meus irmãos. Isso nos adoece, isso nos perturba, isso nos tira do prumo, isso nos desequilibra. Então nós não temos que ficar em duelo, degladiando, respondendo, revidando. Não. Nós temos a melhor arma, que é a nossa fé, que nos leva a orar, a pedir, a rogar, sempre implorando a Deus, aos mentores amigos, aos anjos de luz que nos acompanham na caminhada. Sempre estamos a rogar, a pedir. E eles estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos dando tudo que nós pedimos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E esta é a parte mais difícil. Porque muitas vezes nos acomodamos. Nós pensamos que ali só lendo o nosso evangelho, só praticando o que nós achamos que está certo, só fazendo aquilo que bem nos aprouver, que nós já estamos isentos, já estamos livres, já estamos lá com a nossa morada no plano espiritual, num lugar aprazível. Mas não podemos nos acomodar, porque ele sempre nos disse, Jesus ali também, fora da caridade não há salvação. Então temos que praticar essa caridade, né? Tanto a material quanto a caridade moral. E esse desafio hoje é presente em todo lugar. Quando nós não respeitamos as regras que hoje se fazem bem diferentes daquilo que tudo estávamos acostumados a viver, nós não estamos sendo caridosos, nem conosco, nem com ninguém. Então nós precisamos respeitar o nosso irmão. E se alguém está em desalinho, em desrespeito, nós vamos orar por aquele alguém. Vamos orar fervorosamente, porque quando nós oramos, sabemos, nos conectamos com Deus, com os amigos espirituais que estão aqui, só esperando essa conexão. E ela tem que ser pura. Não é a gente fazer no interesse, dizer, olha, eu vou orar para o fulano, porque para amanhã, quem sabe, ele ore por mim, né? Vou praticar a caridade com aquele irmão, porque quem sabe amanhã ele também possa me retribuir. Não. Eu tenho que dar sem olhar a quem e sem jamais esperar nada de volta. Nem mesmo um agradecimento. Porque quando fazemos isso, não fazemos mais do que a nossa obrigação de espíritas que estamos tentando ser, que queremos dar o nosso testemunho, que essa doutrina que nos conduz, que nos ampara na nossa jornada, no momento das dificuldades, no momento de ultrapassar os maiores obstáculos, essa doutrina nos dá o alento, nos dá a mão, nos dá carinho. É nessa doutrina que encontramos realmente também irmãos de jornada, de caminhada, que são sempre prontos a nos dar o auxílio que buscamos. Aqui se materializa todo aquilo que o plano espiritual nos envia, sem nada pedir, sem nada cobrar. Deus nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui neste momento de provas, nesse momento de transformação,
do nosso planeta, onde a humanidade inteira passa pela mesma experiência. Não tem ninguém isento dessa experiência. Então, todos estamos no mesmo barco, mas nós sabemos que Jesus está no leme, que é Ele que conduz o nosso barco. E se Jesus está no leme, nada, mas absolutamente nada devemos temer. Temos que confiar, temos que a nossa fé estar fortalecida cada dia, cada momento. E sabermos sempre também que Ele não vai dar o fardo maior do que aquele que somos capazes de carregar. Então, se aqui estamos, nesse momento, passando por essas experiências que julgamos tão difíceis, mas também não sabemos se assim o são realmente, porque não se sabe o que está por vir. Com certeza, dias melhores virão, mas nós estamos fazendo parte da construção desses dias melhores para toda a humanidade. Então, sempre vibremos no amor, vibremos nas coisas positivas, vamos divulgar sempre palavras de ânimo, de coragem e sempre coisas benéficas. Vamos esquecer aquelas coisas que não são tão boas, que fazem parte do nosso dia, da nossa caminhada, da nossa direção. Sabemos, Pai, que Tu nos ajuda, mas também nós vamos fazer a nossa parte. Amar a todos indistintamente. Saber que quem está próximo de nós é quem deveria estar. Sabemos que aquela nossa família, mesmo não sendo tão fácil como nós gostaríamos de que fossem, eles ali são o nosso laboratório. E sabe-se lá quanto nós não imploramos para virmos juntos nessa encarnação para parar tantas arestas quantas forem possíveis. Então estamos juntos numa mesma missão de amor. Esse amor que nós estamos aprendendo, Pai. E que é uma palavra tão pequena e tão fácil de pronunciar, mas que ainda nos tira o sossego porque a gente quer amar o outro com seus defeitos, com as suas qualidades. E sabemos que isto muitas vezes parece que se torna impossível. Mas nada é impossível para quem acredita, para quem tem fé e para quem busca o auxílio da espiritualidade nas palavras do Evangelho, porque aqui é a nossa lei moral maior. Então, se nós queremos praticar a caridade também moral, vamos olhar com outros olhos para aqueles que não foram afortunados da sorte, com uma retidão de caráter que deveria ser a de todos nós e que lutamos para lá chegar. Então, Pai Maior, nos ajuda nessa tarefa de sermos melhores, de poder amar a todos, de sermos justos e de praticar a caridade de qualquer forma, onde quer que estejamos, por onde quer que andemos, e que sabemos que Tu nos ama. E Tu disseste: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos então amar ao Deus nosso Criador, amar a nós mesmos, porque muitas vezes não nos amamos e nós temos que agradecer sempre a Ti, Pai, pela oportunidade do aprendizado. Até um próximo encontro, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, não nos desampare e que prossigamos na nossa jornada, sempre procurando seguir as palavras do Cristo e seguir a nossa jornada da melhor forma possível. Até breve.